Brasília está com problema de internet, é isso? Ou você está em outro lugar, Cacai? Olá, tudo bem? Desculpa o Olá. atraso aí, o Renato, querido Ricardo Bezerra, tá bom, querido? Rapaz, aqui em Brasília, depois que foi privatizada aqui a SEB, a minha casa cai a luz 3, 4 vezes por semana. Por causa disso, eu estou desde ontem sem internet, eu vim para o escritório para estar aqui com vocês e cheguei aqui, surpreendentemente, também tive problema com a internet, mas consegui... Está todo mundo que mora em Brasília reclamando da questão da luz. É preciso até, alerta a redação. Como é que funciona sob privatização, né? Aí, muito interessante, porque a Adriana Catanhede, eu gosto dela, conheço há muitos anos, ela fez um elogio muito grande quanto à privatização. Aí agora, recentemente, saiu uma notinha dela reclamando, porque virou um desastre, né? E esses que compraram, eles têm que ter cuidado, porque os que são das agências seguradoras estão vivendo no escuro, né? E ela teve problema durante 2 dias seguidos sem luz, se eu não me engano. Ela pôs Eu estou um dia e meio sem internet em casa, sem nada. Está muito ruim mesmo. Tem muita gente reclamando. Inclusive, muitos comerciantes que apoiaram a privatização, perdendo, pessoal que tem coisas perecíveis, perdendo laticínios e outras coisas por conta da falta de energia elétrica. Não tenho dúvida. Mas é uma alegria estar aqui. O Chico Vigilante, que é meu chefe, né, eu trabalho com ele hoje, ele está chamando a Neo Energia, que é a empresa que ganhou a concessão aqui, que é uma empresa espanhola. Dizem que muito amiga do Serra. A Neo Energia, quando teve a privatização, quem comprou foi a Iberdrola. E, coincidentemente, no governo Fernando Henrique Cardoso, tinha um contrato do Serra que trabalhava em Iberdrola. Foi a Iberdrola associada ao Banco do Brasil, onde o diretor internacional era nomeado pelo Serra, que era o famoso Ricardo Sérgio. E o Chico Vigilante está chamando a Neo Energia de não energia. Ela não fornece energia, não energia. Mas eles estão botando propaganda no rádio aqui para tentar salvar as aparências. Olha só, Rovai, antes da gente já entrar aqui na nossa pauta, eu vou só ler alguns comentários. O Roberto Martins diz: ano que vem teremos um plebiscito entre democracia e fascismo. Será entre poder civil e poder militar. O Eliudson pergunta: se PSB quiser São Paulo, ainda vale a pena insistir com Alckmin? E ainda tem aqui Fábio Simões: sejamos pragmáticos, Lula já tem idade avançada, espero que viva muito. E se vier falecer durante o mandato, o cavalo de Troia Tucano assume. Tem também o Luiz Carlos Reis. No entanto, acredito que a equipe da educação certamente fará o Alckmin mudar de ideia. A sanha privatista era forte no tucanato paulista. Pode ter havido ressentimento sobre a sua origem acadêmica. Só para dialogar com essa frase, aí depois eu já passar para o Cacai, que pode falar um pouquinho sobre o jantar também do Prerrogativas. Eu estava lá no jantar de segunda-feira, e quem está de domingo, e quem estava com o Alckmin o tempo todo era o Chalita, Gabriel Chalita, que foi secretário de Educação do Alckmin, e depois foi secretário do Haddad no governo municipal, na Prefeitura de São Paulo. E, de alguma maneira, ele sofreu algumas resistências quando assumiu, mas ele terminou a sua gestão na Secretaria de Educação muito melhor avaliado pelos petistas do que quando entrou. E isso eu recebi o depoimento de várias pessoas que eram da área e se surpreenderam como ele foi, né, dialogando e construindo e se, digamos, reconstruindo também, ao mesmo tempo, suas posições em relação a algumas questões. Então, acho que essa não será uma área onde a gente vai ter grandes problemas na área da educação. Enfim, só um parênteses. Cacai, você que esteve lá também, participou do jantar, qual foi a tua impressão de tudo que aconteceu? Que sinais que a gente tem para 2022 a partir do evento do Prerrogativas? Olha, esse jantar, originalmente, né, é um jantar que a gente faz todo final de ano, de confraternização. Esse ano,
com todas as dificuldades, foi um ano muito especial. Eu convidei, eu sou um coordenador do grupo, porque o Marco Aurélio Carvalho, parece que são 10 Marco Aurélio Carvalhos, tanto que ele consegue trabalhar e é organizado, tá, junto com o Bruno, junto com o Fabiano e a Gabi. Mas eu ajudei no que pude ajudar, e a ideia inicial era fazer o que nós fazemos todos os anos, inclusive porque eu mesmo convidei alguns ministros supremos do STJ, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que pessoas que naturalmente iriam para esse jantar, foram pessoas que participaram das nossas lives ao longo do ano e tal. De repente, pegou uma dimensão muito grande o fato do Lula ter o primeiro encontro público com o Alckmin. E até foi interessante, porque eu comecei a receber telefonemas, eu entendi, dessas pessoas, dizendo, olha, eu diria assim, virou quase um lançamento de uma chapa, que não é chapa ainda, então eles não foram. Mas foi muito prestigiado. Presidente de vários partidos, muitos políticos, muitos senadores, muitas personalidades. Foi um jantar interessante que 1/3, praticamente, ou quase isso, eram de pessoas negras que nós convidamos especialmente. Nós fizemos uma arrecadação para Natal Sem Fome, para a Coalizão Negra. O jantar tem uma série de significados. O significado que fica, por causa do momento dramático que nós estamos vivendo, é o significado político do encontro do Lula com o Alckmin. Eu achei extremamente interessante. Eu acho, alguém falou aqui na pergunta, de que o ano que vem vai ser entre o fascismo e a democracia. Eu tenho dito e escrito que as próximas eleições será entre a barbárie e o humanismo. Quer dizer, nós não temos mais opção. Tanto é que eu achei muito bom de ver a possibilidade de ver o Alckmin com todas as dificuldades que eu sei que tem, eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque nós precisamos tentar ganhar no primeiro turno. Eu fui convidado hoje à noite para participar de um debate com o Ciro Gomes, irei com o maior prazer e muita honra, e vou dizer a ele que eu acho que agora é hora de nós termos um candidato único, porque nós não podemos correr o risco de ir para o segundo turno, ou com esse fascista que aí está. O Besuino é muito mais experiente do que eu, porque é um político que eu admiro muito. Eu faço política não partidária há 40 anos. Eu estou fazendo política aqui com vocês agora, institucionalmente. Eu acho muito difícil um presidente da República, com toda a estrutura que tem, não ir ao segundo turno. Acho muito difícil. Embora o Bolsonaro esteja se desmilinguindo ao longo do tempo, porque se ele falar, a gente ganha no primeiro turno. Se ele ficar calado, a gente tem chance, infelizmente, de ter o segundo turno. Acho que é necessário que a gente faça essa união. E eu fiquei muito impressionado com o jantar. Um ambiente de confraternização, um ambiente de harmonia. Olha, tinha lá o Rodrigo Maia, que é o secretário do Dória, estava lá extremamente bem recebido, falando com todo mundo, o Chalita, o Kassab, vários senadores da CPI estavam lá conosco. Arthur Vigílio. Chegou lá o Almir Afonso, com 90 e tantos anos de idade, uma coisa... É legal, eu sou da época de ver o Almir Afonso aqui em plena ativa e tal, e muito presidente de partido, presidente governador do estado. Eu acho que foi um ambiente que não teve, eu diria, um senão. Claro, teve uma amiga minha, uma deputada querida, vou me permitir não dizer o nome, que foi, almoçou comigo e depois foi cair num voo. Politizou demais o jantar. Mas não tem como não politizar no Brasil da agora. Quer dizer, veja bem, eu estava em Lisboa, num seminário neste ano, um mês atrás, e com muita honra recebi um convite do Lula para ir lá no Centro Expo em Paris, que ele recebeu um prêmio. E eu fui a Paris. O discurso do Lula foi muito emocionante, porque ele falou para os estudantes que em 2012 ele teve a alegria de ver o Brasil pela primeira vez sair da lista da fome da ONU, 2012, e que agora nós voltamos para essa lista. Sem falar os 20 milhões de desempregados, de subempregados, com uma inflação com 2 dígitos. Gente, é a tempestade perfeita para o negativo. Inflação alta, estagnação, recessão técnica. Nós não temos saída. A nossa saída agora contra o fascismo, ontem até fiz um brinde com o Zé Disseu, eu estava almoçando com o Zé, e eu fui a uma posse, quando o Zé era ministro no Chile, e e lá... A gente aqui é ligeiro, rapaz. Foi impressionante. E foi muito legal, porque ofereceram para o jantar privado para a gente esse vinho. E eu ontem estava no restaurante com o Zé e encontrei o mesmo vinho. Nós fizemos um brinde em homenagem ao Chile do dia anterior.
Então, o momento é esse. Eu acho que não dá, eu entendo, não, mas nós vamos discutir se vai... Olha, primeiro, Alckmin não é mais PSDB. Ele deve ir para o PSB, na minha visão, porque estava lá, inclusive, foi até uma coisa simbólica. Eu até passei para a Denise Rotenburg, a Denise colocou do Correio Brasileiro, colocou na coluna dela. São simbolismos de quem vive muito Brasil e aprende a ver, meus filhos. Estava o Alckmin sentado do lado da mesa, o Lula sentado do outro lado, e quem estava na cabeceira era o Pontes, era o Márcio. Márcio França, eu dei isso na minha nota. Era o Márcio França, que é o presidente do Brasil, que aqui, na verdade, levou essa ideia mais adiante. Eu estava com o Freixo trabalhou muito nessa ideia também do Alckmin Serviço. Eu acho a ideia espetacular, crítica nós teremos de qualquer maneira, mas é hora do Brasil se unir e afastar o fascismo. Nós não conseguimos fazer o impeachment e nós não conseguimos o processo criminal. Eu vim aqui discutir com vocês, escrevi vários artigos, falei com a CPI em junho de que nós tínhamos que tirar os poderes imperiais das mãos do Arthur Lira, presidente da Câmara. Não tem nada contra o Arthur, ao contrário, achei competentíssimo. É a presidência da Câmara. Liguei para ele antes de escrever os artigos. E assim como liguei para o Aras, que eu respeito, mas o Aras tem o poder imperial, ele é o Dominus Lide, e ele não apresentou a denúncia. Eu falei lá em maio, em junho, especialmente para o Renan, você vai frustrar o país. Vocês pararam o país com a CPI, especialmente na época que ainda tinha isolamento, pararam o país, vão entregar esse relatório com pompa de circunstância, e esse relatório vai para a gaveta, porque existem os poderes imperiais que não poderiam existir numa república nas mãos do Aras e nas mãos do Arthur Lira. O que houve até agora? Nada, não houve efetividade. Claro, foi importante, os estados estão com CPIs específicas, mas eu acho que essa efetividade faltou. Então, se nós não tivermos competência para tirar um serial killer, eu acho que tão grave quanto tirar uma presidenta que não havia crime de responsabilidade, é não tirar quando há um número excessivo de crime de responsabilidade. O Bolsonaro é um serial killer em termos de responsabilidade. Qualquer menino de primeiro ano do direito aponta 3, 4, 5 crimes de responsabilidade. Então, o que nos resta? Uma discussão madura e séria. É armar uma chapa, unir o Brasil, para que a gente possa tirar o fascismo pelo voto daqui a um ano. Eu queria, antes de passar para o Ricardo, fazer uma perguntinha rápida. Hoje saiu uma nota, Cacai, eu sei que você é da Organização do Prerrogativas, dizendo que a Dilma não teria sido convidada para o jantar. E aí eu queria saber se você sabe, pode responder isso, e se não foi, qual o motivo. E se também eu senti falta do nosso Zé Disseu aí, que estava contigo. Por que motivo ele não foi? Os dois foram convidados. A Dilma, eu não sei por que ela não foi. Evidentemente, tem muita gente que foi convidada e que não foi, por motivos mais diversos, final de ano. Eu não sei por que ela não foi. O Zé optou por não ir. Eu acho que aí é um direito dele. Na verdade, quando eu liguei para ele, até para nós almoçarmos juntos no domingo, ele falou: Cacá, eu estou com uma reunião familiar, que eu não tenho como abrir mão dela, e para eu ir depois dessa reunião, com toda essa confusão de chuva, os voos estão sendo cortados, então foi uma opção dele. Ele foi convidado, eu mesmo cheguei a falar com ele. Não tem motivo. Eu posso te dizer uma coisa, Rovai, eu fiquei muito impressionado com o ambiente positivo do jantar como um todo. Foi um jantar, claro, houve uma politização evidente, como não poderia deixar de ser. Até foi muito engraçado que eu estava ao lado do Lula ali quando chegou perto do Alckmin, eu tirei uma foto do meu WhatsApp e a imprensa não entrava nesse local. E aí eu mandei para alguns amigos, mandei para a Mônica Berg, mandei para o Estadão, e até deram essa foto em vários sites, e dando crédito eu como jornalista, como fotógrafo. Eu falei, pô, a vida da advocacia está dura mesmo, a gente tem que tacar de qualquer bico. Ô Cacá, e o que você achou da fala do Moro no dia seguinte, dizendo que foi um jantar da impunidade, da grande corrupção? Olha, o Moro, enquanto candidato, nós vamos ser obrigados a ouvir as insanidades dele, né? Eu prefiro ele como candidato do que como juiz fazendo insanidades contra a Constituição. Ele é fraquíssimo intelectualmente, eu sempre disse isso. Eu escrevi sobre isso há 5 anos atrás, e felizmente agora posso escrever com mais tranquilidade, que ele é um indigente intelectual. O Moro nunca quis ir para o Supremo, nunca.
Ele não se acha que o Moro ia sentar numa cadeira do Supremo com TV, Justiça, para debater com o Lewandowski, debater com o Luiz Roberto Barroso. Ele queria política. E ele deveria ter entrado na política, né? Porque ele não podia, era ter instrumentalizado o judiciário e prendido o principal opositor do Bolsonaro, e depois, ainda com a beca nos ombros, mercadejar com a toga e aceitar ser ministro de quem ele elegeu. Ele foi um dos principais eleitores. Nós vamos ter que suportar isso. Eu até digo o seguinte, viu, Brasil? Que a necessidade dessa união é tanta, porque se esse presidente incauto e irresponsável desidratar, a terceira via passa a ser a segunda via, e é o Moro, provavelmente. Porque, infelizmente, acho até que ele não sobe muito dos 9%, não, mas ele agora vai se posicionar como candidato, faz parte do jogo, né? Já tomou uma série de respostas bastante agressivas. Até interessante, eu vi na imprensa hoje que ele foi convidado a debater com o Ciro Gomes, porque ele ia debater porque o Ciro era muito agressivo. Pô, você quer uma agressividade maior do que usar a lei para poder ferir direitos constitucionais de outro? Tem um trechozinho do Lula sendo interrogado por ele, que o Lula liquida ele. Liquida, é uma coisa inacreditável. Você vê a dificuldade. O Lula realmente... não sou petista não, Brasil, mas o homem é um estadista mesmo. Quando ele não deixou passar o terceiro mandato que ele faria aprovação com a maior tranquilidade, que ele disse que tinha que manter o Estado Democrático de Direito. Naquele momento eu falei, nós estamos lidando com um estadista. Você vê, o Fernando Henrique, de quem eu gosto muito, mas fez o que não podia fazer para conseguir a reeleição. Eu sou completamente contrário à reeleição. Eu acho que a reeleição ela vicia o regime presidencialista, né? Eu sempre fui assim, sei que tem muitos amigos nossos que criticam, mas eu sou contra. Então, eu acho que o Moro vai ter que se expor agora. E eu acho bom ele se expor, acho bom que ele venha debater. Durante todo o tempo da CPI, da Lava Jato, durante uns 5 anos, eu corri o Brasil fazendo debates. Coisa interessante. Antes eu dizia que eles estavam corrompendo o sistema de justiça, mas não tinha uma decisão do Supremo. Hoje eu posso falar que tem uma decisão do Supremo que diz que corrompeu o sistema de justiça. Mas é interessante, Calvai, que nesse período, eles nunca aceitaram debater comigo. Muitas vezes as faculdades chamavam, os sindicatos chamavam, eu ia, eles colocavam de última hora alguém lá, mas nunca alguém na Força Tarefa ou o próprio Moro aceitou. Bem, semana retrasada, num canal de grande capilaridade nacional, um dos procuradores foi debater comigo. Eu abri o debate dizendo o seguinte, eu quero falar aqui do Luiz Moro, que coordenava um grupo de procuradores da República de Curitiba. Ele era o chefe. Pô, se alguém diz uma coisa dessa e não é verdade, tem que haver uma contestação, porque isso é gravíssimo. O procurador quedou-se inerte imediatamente. Tanto é que eu até escrevi um artigo no outro dia, no 360, dizendo o seguinte, a partir daquele momento, eu já não falei mais do procurador, eu vou falar do chefe dele, porque ele, ao calar, ele concordou, evidentemente. Agora eu quero, são todos candidatos. Já tem 3 ou 4 que serão candidatos. Ontem, lá no domingo no jantar, eu já soube de mais 2 que serão candidatos. É muito bom. Venham para a rua, venham para o debate. Vem fazer o que a democracia exige, que é essa troca de ideias. Eu, às vezes, até brinco assim, como é que você vai trocar ideia com quem não as tem? É difícil, né? É muito difícil você trocar ideia com quem não tem. Mas o Moro, é bom que ele venha, é bom que ele faça o Twitter. Ontem ele fez aquele Twitter infeliz, que era o grupo da impunidade e tal. Mas, olha, o que teve de Twitter batendo nele, para mim é bom. Eu posso parar de bater, porque agora tem muita gente batendo, agora eu estou numa posição confortável. Pois é, ele apanhou. Vai. Vamos passar a palavra para o Ricardo aí. Ele deve ter, ouviu aí que deve ter bastante coisa para comentar, né, José? Não, é só lembrar que esse procurador aí que estava... Eu assisti, viu, Cacá, você naquela TV, que tem uma diversidade muito grande, é muito raro alguém como você aparecer lá para poder fazer o contraditório com a verdade oficial. Mas eu vi aquele procurador, é aquele que saiu ainda antes da hecatombe e montou uma assessoria de compliance, que mostra muito bem o caráter dessas pessoas. Primeiro, aposenta pela aposentadoria pública e vai prestar assessoria a empresas e sem sequer fazer um período de afastamento para poder
pelo menos se desconectar daquilo que ele viveu. E eu acho que ele era uma das cabeças, viu, do processo. Sem dúvida. Junto com o Dallagnol. Exatamente. E o Moro, obviamente que ele coordenava esse processo, mas ele coordenava não por ter capacidade de coordenação, mas porque ele orientava o que ele queria para poder dar as sentenças fraudulentas que ele deu. Eu lembro sempre que o João Vacari passou 4 anos preso. Está caindo, toda hora está caindo os processos dele. Inclusive no TRF4. Então tem todo o processo aí que, evidentemente, se o Moro avalia que era o jantar da impunidade, não tem impunidade maior do que alguém que fraudou o sistema de justiça, que fraudou o processo democrático, agora querer ser candidato. Vai ser muito bom examinar as contas de campanha desse pessoal. Fazer fazer uma observação, Virgínia. Sim. No dia que nós ganhamos no Supremo, que o Supremo julgou a parcialidade e a incompetência definitiva do Moro, na verdade, no bojo do processo foi uma condenação porque ele corrompeu o sistema de justiça junto com essa Força Tarefa de Curitiba. À noite, respondendo a umas entrevistas que dei, eu disse que era necessário começar uma investigação das causas que levaram esse grupo a agir assim. No outro dia, isso saiu em algum jornal, 2 ou 3, um ministro do Supremo, ainda que indiretamente, me respondeu. Um ministro ligado à Lava Jato, pelo menos defensor da Lava Jato. E ele disse, olha, é muito estranho que já tem advogado falando em investigar os investigadores e tal. E o juiz. Esse é o ponto, Besuíno, que vai ao encontro do que você está falando. Nós não podemos esquecer que é necessário fazer uma investigação a quem o Moro representava, como o Moro conseguiu fazer o que fez. Não é só uma estrutura que ele montou junto com os procuradores. É claro, ele destruiu uma área forte do Brasil da infraestrutura, ele entregou o sistema do petróleo no Brasil. É claro que depois ele foi morar nos Estados Unidos, agora eu sei, porque eu já conversei com pessoas, inclusive saiu uma matéria agora forte sobre isso, que a indenização que ele conseguiu receber desse grupo, que era um grupo, ele era o juiz da Odebrecht, que era um grupo que trabalhava exatamente possivelmente com informações privilegiadas da Odebrecht. Então, nós que podemos levar essa discussão para as pessoas que fazem parte dos formadores de opinião, para a imprensa, para o Ministério Público, que a grande maioria do Ministério Público é séria. A presidente do OMB, que estava lá naquele dia que eu debati, ela falou, defendendo o juiz, eu falei, opa lá, não estou dizendo mal do juiz, não. Dos 18 mil juízes brasileiros, 99,9% são exemplares e trabalham com dedicação, com seriedade. Eu tenho um juiz amigo meu que fala que a Caio Moro acabou com a credibilidade. Ao contrário, tinha uma tal de Selma, que era uma juíza do Mato Grosso Federal, que ela se dizia o Moro de saia. Fazia tudo que o Moro fazia. Prendeu o governador, prendeu o ex-governador. Resultado, se elegeu senadora e foi caçada por corrupção em 9 meses. Exatamente. Entendeu? Desculpa te abortar aqui, pessoal. Não, excelente. Mas tem que fazer essa investigação, quem é que estava por trás, quem é que está por trás. Porque, assim como no caso dos militares, eu falo que a maioria dos militares são profissionais, a maior parte dos juízes e procuradores, e eu como sindicalista, Cacai, eu trabalhei muito com o Ministério Público do Trabalho. Depois, como ministro da Previdência, eu trabalhei muito com os procuradores que investigavam corrupção e fraudes da Previdência. As forças-tarefa que a gente implantou em todo o Brasil era Ministério Público, Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. E depois nós fizemos uma revisão de contratos absolutamente fraudados de tecnologia da informação no Ministério do Trabalho com a DataPrev e com a DataMec, com a antiga Ulisys, e também tive todo o apoio do Ministério Público para fazer isso. Estamos falando de um grupo específico que tinha um projeto. E esse grupo, tanto o juiz quanto os procuradores, agiram como, graças ao Delgatti, ficou demonstrado, de uma maneira mais nítida do que a gente já falava, que tinha um projeto que incluía fraudar o princípio mais básico da investigação criminal, que é a independência do procurador e a independência do juiz.
O procurador investiga, acusa e o juiz tem que julgar de maneira absolutamente isenta. Então, isso que aconteceu, que está provado agora com o engajamento do Moro, Dallagnol e companhia, num partido muito peculiar, né, que é o Podemos. Então, você vê como é que as coisas andam. Eles não escolheram nenhum partido que tivesse uma outra trajetória. Escolheram esse partido onde tem, inclusive, o Álvaro Dias, que foi beneficiado por eles. Que não foi investigado. Só foi queria beneficiado por não ser investigado. Colocar um adendo nisso, é que tá ruim assim. Agora, imaginem se eles tivessem aprovado aquela fundação com verbas das multas da Petrobras, que na época eram 900 milhões de dólares, né, para criar aquilo que valia 2 bilhões e meio naquele momento. Hoje é algo em torno de 5 bilhões e meio de reais. Esse fundo partidário deles seria usado como? Porque seria um dinheiro. A gente denunciava e falavam que onde já se viu, né? Que era uma loucura a denúncia que a gente fazia, que eles estavam montando uma operação política desde lá de trás. Esse ponto é fundamental, porque por isso é que eu digo que tem que continuar a investigação. Nós temos muitas questões ainda a serem analisadas mais profundamente. Se o ministro Alexandre não tivesse congelado aqueles 2 fundos, aquilo era a base que eles tinham para fazer política, na verdade, né? Mas nós temos que saber por que isso foi feito, qual era a relação dele com os americanos ali. Outra coisa, as condenações que a Petrobras teve, absolutamente absurdas, com base em elementos que, ao que tudo indica, foram também fornecidos pelo Ministério Público. Tem muita questão a ser levada ainda a mais aprofundado investigação. Eu acho que é importante, o TCU deu uma condenação extremamente importante, que é condenando 7 ou 8 dos procuradores a devolver, esse mesmo que debateu não, que esteve lá comigo, ele foi condenado a debater 600 mil reais, a devolver. É muito interessante, porque a única crítica que eles têm com a gente é assim, esses advogados milionários, que têm honorários milionários. Eu sempre falo o seguinte, não critiquem os advogados, não, porque vocês vão precisar de advogados agora. Cada vez mais vão precisar de advogados. E aí tem uma coisa interessante, que é a incoerência desse povo. Esse santo hacker, ao qual se referiu o Bertolini, eu escrevi um artigo chamado Santo Hacker, ele desnudou aquilo que a gente sabia e que muitas vezes não tinha como comprovar. E aí, qual foi a primeira reação do Moro? Eu não vou responder porque foi obtido de uma forma que não é legal. Ora, quando ele vazou lá a Dilma para influenciar naquele momento específico, depois vazou o Palocci para influenciar na eleição, e que nós criticamos o vazamento, até o Supremo Tribunal fez uma crítica ao vazamento, qual foi a resposta dele? Vocês são incoerentes, vocês têm que ir no material de fundo. O que interessa é o conteúdo e não a forma que foi vazado. Agora, ele diz, eu não vou enfrentar o conteúdo porque a forma é esta. Da mesma forma, Bezuini, quando eles criticavam as nossas ações dos advogados, que a gente fazia chicana, que a gente entrava com habeas corpus, por exemplo, para questionar algo mais que a liberdade, o trancamento de um inquérito que poderia dar em prisão, eles falavam que não, vocês estão fazendo chicana. No entanto, no primeiro movimento, são vários, estão sendo investigados em várias áreas, quando tem um processo aqui no STJ, que eles estavam sendo investigados, um deles entrou com habeas corpus para trancar o inquérito e tem razão, ele pode entrar. A incoerência é dele, não é nossa. Tanto é que um dia me liga, estava um murmúrio em Brasília, que os procuradores seriam presos, nesse inquérito do STJ, determinada abertura pelo presidente, o ministro Humberto Martins. Aí me liga um repórter importante que cai um boato muito grande de prisão. Eu falei, eu sou contra a prisão deles agora, porque não tinha contemporaneidade. O critério da contemporaneidade foi um critério que nós brigamos muito até ser incluído na lei de 2019 e sofríamos os ataques permanentes dos procuradores. Que esse critério de contemporaneidade, o que significa isso, para explicar para quem não sabe o que é? Você não pode começar a fazer uma investigação de 2017 e prender a pessoa por um ato de 2017 que não foi julgado ainda. Isso é contemporaneidade. No entanto, eles criticavam a gente, faziam prisão, faziam busca e apreensão por atos cometidos 4, 5 anos atrás, que não preenchiam os requisitos do artigo 302 do Processo Penal, mas eles
estão usando agora o critério da contemporaneidade para impedir prisão. Nós temos que ser rigorosamente coerentes com os preceitos constitucionais. O Moro costuma dizer para muita gente que a maior derrota que ele teve foi a ADC da presunção de inocência, que eu tive o prazer e a honra de ser o primeiro que entrei, a ADC 43. Eu tenho a impressão que hoje ele deve ter uma fotozinha minha lá em algum lugar para agradecer, porque quando condenado, ele vai ter o direito de ser recolhido da prisão tão somente após o trânsito em julgado. Porque o direito só serve se for para todos. Eu escrevi semana passada uma coisa, Roberto, que me impressiona. Assim, ficou comprovado que ele corrompeu o sistema de justiça. Quando ele aceitou, veja bem, quando ele aceitou, e agora no livro dele, lá na página 122, eu vi o Lênio falar sobre isso, ele diz que 5 dias antes do segundo turno, ele ainda juiz, prendeu o principal opositor, que era o Lula. Verdade. Ele aceitou discutir o Ministério da Justiça. Isso chama-se corrupção. A contrapartida é o Ministério da Justiça. Se eles fossem coerentes, os procuradores teriam que ter pedido a prisão deles. E ele tinha que ter mandado prender ele próprio. Mas não, nós estamos lidando com pessoas que não têm nenhum critério, não têm nenhum escrúpulo. Por isso que é importante que a gente tente se unir para fazer uma eleição, para ganhar no primeiro turno, Besouro. Acho que esse é o momento nacional, porque é o humanismo contra a barbárie. Não tem outra saída. Se o Bolsonaro vier a ganhar, o país está absolutamente desbilinguido. Olha, a gente que tem contatos, inclusive fora do Brasil, só o fato do Lula estar aparecendo bem nas pesquisas já começa a ter uma certa respeitabilidade externa. O Lula, quando foi à França, ele foi recebido com honra de chefe de Estado pelo Macron, enquanto o presidente em exercício humilha o país nos fóruns internacionais. É gravíssimo tudo isso. Falando em presidente em exercício, a gente tem aqui um vídeo de ontem, em plena segunda-feira, do Bolsonaro. Tem, inclusive, muita gente aqui indignada no chat. Vocês viram o presidente ontem? Olha só, passar bem rapidinho. Só pra... segundona, tal, vou pegar uma praia feira. ali. Ele vai ser candidato a vereador na Baixada Santista. Eu só não sei se é em Praia Grande ou Guarujá, porque ele fica nos dois lugares revezando. Olha só. Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela. Enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Bom, o Jean Willis deve olhar isso daí e falar: esses caras, o Jean Willis estava vendo novela. Mas, Rodrigo, você sabe o que é grave? Que me chocou? Claro que isso aí é quase uma gozação com o Brasil que está sofrendo. Mas eu fiquei muito impressionado dele numa live, acho que foi numa live que ele faz às quintas-feiras, ele ter a coragem de assumir que determinou a intervenção no IPHAN, porque o IPHAN tinha paralisado uma obra do amigo dele. Aquilo é um escárnio. Primeiro que ao contar, ele fala assim, eu fiquei sabendo que tinha lá um azulejozinho. Ele não tem nenhuma noção cultural de nada, é óbvio que não tem, é um homem que nunca leu um livro na vida. Mas depois ele fala, e o que é esse IPHAN? Ele não sabia o que era IPHAN, ele é presidente da República. Se e aí quiser, ele pega o telefone. Você vai ver que ele está com a camisa da Havan, fazendo propaganda da Havan, que é verdade. Aquilo ali, ele cometeu crime ao vivo e ele assumiu um crime. Isso foi na Fiesp, viu, Cacá? Foi na Fiesp? Foi na Fiesp e os empresários aplaudiram. Eu não vi. É verdade. Eu tenho me poupado um pouco de ver essa cena. Assim, é um constrangimento, porque, veja só, o patrimônio histórico de qualquer país do mundo é uma coisa levada muito a sério. Para países, evidentemente, com história. E o Brasil teve aquele incêndio do Museu Nacional, e ele falou na época, ele falou assim, o que eu posso fazer? Eu não sou bombeiro. Né? E foi antes da pandemia. Depois, na pandemia, ele falou que ele não era coveiro. Não tem a noção do que significa o patrimônio histórico nacional para a construção de uma nação. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, eu sou o manda-chuva. E ele repete essa mesma tese com a Anvisa. Só que a Anvisa ele não pode demitir. Exatamente. Porque a Anvisa é uma agência. E o presidente da Anvisa é o almirante, que esteve com ele
no começo do governo, naqueles passeios malucos pela esplanada, lá na Praça dos Três Poderes, sem máscara, aglomerando. Só que esse almirante, ele percebeu que tem um lado que ele precisa preservar, que é o da lei. E a lei é clara. O Código Penal, como você sabe muito bem, tem, inclusive, os tipos penais de quem brinca com pandemia e epidemia. Claro. Então, é uma coisa absurda, porque, como você disse, o poder imperial do Aras impede que ele seja julgado no campo penal. E o poder imperial do Lira impede que abra-se o crime de responsabilidade por conta dessas barbaridades todas. É isso. Isso sim. Bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, com essa dupla de craques aqui. Teria, assim, Sócrates e Casagrande, como o pessoal fala quando ficou eu e o Latouche. Lá tem um cara que escreve Sócrates e Casagrande. Mas tá bom. Eu prefiro Dirceu Lopes de Tostão, porque o meu Cruzeiro vai voltar com ele agora. Mengalvio e Pelé. O Neymar e Ganso. Vai, deixa eu só ler aqui uns superchats. Olha só, o Durval Valença Filho diz que ontem chegou o novo livro do Cacai. Que legal. Ele está lançando, né, o livro Muito Além do Direito, né? Tá. Olha aí, presente de Natal, sugestão. Se tem um amigo advogado, ou que quer fazer advocacia, um sobrinho. Muito além do direito. E o livro é muito além do direito, não é só para quem faz advocacia, não. Não, então conte um pouco para a gente aí, Cacai. Faz propaganda, ué. Olha, eu tenho escrito muito nos últimos anos em vários locais, inclusive, acho que o primeiro artigo é um artigo que eu escrevi em 2015 na Folha, que chama Que País Queremos, né? Que já era uma crítica aos excessos da Lava Jato. E aí alguns amigos pediram para eu ter a ideia de fazer uma coletânea de livros, que eu tive uma honra, que o Boaventura Souza Santos fez o prefácio. Ele fala que a união desses artigos, de certa forma, é o resumo do Brasil nos últimos tempos. Eu, pelo menos, tenho uma coisa, viu, Rovai? O livro é um livro gostoso de ler, e se não pelo livro, eu tenho um prefácio do Boaventura Souza Santos, tenho um pós-fácio do Seixo, e tenho observação, pequenas homenagens que eu nem sabia, que foi uma surpresa para mim, do Sarney, do Zé Dirceu, Fernando Henrique, Neville, Kenarique, Zé Carlos Dias, Sepúlveda Pertence e Jobim. 8 pessoas falando. Então, se não por mim, vocês podem comprar o livro por eles, que é muito bom. Não vale a pena, né, Cacai? É isso aí. É muito legal, é fácil de ler. Presente de Natal a ele, assim. E o Elcio Siqueira diz, gente, sinceramente, esse papo de concordo com Lula, mas não posso esquecer o que o homem fez com os professores, blá, blá, remete à questão de que política não é briga de torcida, não se faz com o fígado, requer grandeza. Obrigado. Grande Elcio. É isso. É isso, né? E tem o Macedo, diz, Cacai tem coragem de dizer que um homem que não sabe dizer o que leu é fraco intelectualmente, acho que ele está ironizando, porque o Moro não soube nem dizer qual era a última biografia que ele tinha lido, depois de dizer que lia muitas biografias. Eu sugeri a ele que falasse, biografia de Jesus, eu li a Bíblia. Olha só, o Vinícius Santos, debate ainda tem importância? Pergunto, pois temos um presidente que ganhou fugindo deles. Será que teremos debates no ano que vem? E tem também aqui Luiz Carlos Reis, estabelecimento de novo marco civilizatório. E tem também o Luiz Carlos corrigindo. Agora chegou da Deise Azevedo, acho. Isso, e a Deise Azevedo diz, o Cacai tinha que se candidatar à presidência só para debater com o Moro. Feliz Natal, Fórum, obrigada por tudo em 2021 e que venha 2022 e a vitória do Lula. Isso aí, Deise, Feliz Natal para você também. Então, vamos dar as palavras finais para o Ricardo e para o Cacai, aí provavelmente é o último programa do ano que eles fazem com a gente, né? Quem sabe a gente ainda convida, você sabe que a gente gosta de encher o saco dos amigos. De repente acontece alguma coisa aí, né, Roberto? Aí já, olha aqui. E agradecer aos dois que estiveram com a gente aqui várias vezes esse ano, né, 2 pessoas que participaram um pouco da história do Fórum 11,5, da Fórum durante esse percurso desses últimos tempos. E já convidá-los aqui para a festa da Fórum, para mandar um recadinho, entrar rapidinho no dia 23,
E se não der para entrar, pelo menos grava um videozinho, porque a gente vai fazer uma festa que começa às 5, vai até umas 8, pode tomar vinho na live, pode tomar cerveja. Berzoini, com você primeiro. Vou estourar um espumante para vocês aqui. É isso. Mas é um prazer, como sempre, estar com vocês, estar com o Cacai, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, e parabenizar a Fórum, porque é uma trincheira fundamental dessa possibilidade das pessoas ouvirem argumentos e se informarem de uma maneira qualificada. Eu acompanho o trabalho de vocês, vocês sabem, desde o começo, e vocês têm um papel fundamental nesse processo de articulação desse grupo de sites progressistas e blogs, enfim, de fontes de informação. Então, parabéns, que o ano que vem vocês cumprem esse papel de maneira redobrada, e um grande abraço para o Cacai, para o Adri e para o Renato, e até o ano que vem. Até quinta-feira, né? Até quinta. Depois a gente vai até o ano que vem. Não só agradecer, mas parabenizar, dar um abraço grande do Berzoini, que tem tanta admiração pelo trabalho dele, da Adri, no Rovai. Eu acho que essa resistência nossa, ela, de certa forma, começa a mostrar o que está acontecendo com o Brasil. Vocês foram fundamentais, são fundamentais. Eu sempre digo o seguinte, viu, Berzoini, que o que o direito me deu de mais importante foi a hipótese de ter voz, poder debater, poder colocar, seja presencialmente, seja através desses canais que nós temos. E eu faço aqui uma observação final, na expectativa de final do ano. Esse é o momento de nós sermos grandes também. Nós temos que aceitar os diferentes, porque é exatamente nessa união da barbárie contra o humanismo que nós podemos mudar o Brasil. Nós temos que estar juntos para ganhar no primeiro turno. Nós não podemos dar chance ou do fascismo continuar, que é esse fascismo explícito que está aí, ou então de ser substituído por um pior, talvez até pior do que esse fascismo, que é o Moro. Eu escrevi um artigo essa semana que eu falo que o Bolsonaro, ele não mentiu quando ele candidatou. Ele disse que era misógino, ele disse que era racista, ainda assim, que fazia apologia da tortura, e ainda assim ganhou usando as fake news. Ele usava as fake news para desmoralizar o adversário. O Moro é diferente. O Moro é a fake news. Ele é a fake news. Ele é a mentira. Então é hora de nós termos a coragem de fazer um enfrentamento em conjunto para ele voltar a dar esperança para o país. Essa é a minha expectativa do ano que vem. Abraço para vocês e muito obrigado. Um beijo em todos. Um grande abraço.